Boa noite, senhoras e senhores, boa noite, São Luís, né? Hoje aqui, né, substituindo o Geraldo, né, numa posição não muito confortável, né, justamente porque Geraldo e nós aqui da TV Guará também perdemos um grande amigo, colaborador, que foi o ator, o professor da Escola de Música, Charles Mello, né, que inclusive está na nossa abertura do programa, né, em homenagem ao trabalho que tem. E Geraldo, né, como grande amigo próximo, né, ficou muito abalado hoje. E eu tive que sair do meu recesso, Felipe, né, para substituir, né, Geraldo aí. E prestar também solidariedade ao grande, né, Charles Mello, né, grande figura humana, grande ator, grande entusiasta da cultura maranhense. A gente, né, presta essa homenagem para ele, né, mas vida que segue, né? A vida é isso, né? E hoje aqui a gente vai falar da Semana de Consciência Negra, da política de São Luís, essa relação interna com o PT. Convidamos o secretário de Assuntos Parlamentares da Câmara da Prefeitura de São Luís, né? Nonato Chocolate. Seja bem-vindo, Nonato, né? Um grande prazer estar aqui. Agradeço mais uma vez o convite. Felipe Tan, né? Eterno membro dos analistas, né? Sempre substituindo alguém, né, Felipe? Pego de surpresa. Essa semana todinha aí de hoje, inclusive, falaram, secretário, que eu poderia ter um descanso, né? Assim, e meia hora atrás, assim, vem. Sabe, na tua folga, né? Pois é, mas deixar também aqui o nosso abraço, a nossa esperança de conforto da família do nosso amigo Charles, que eu acompanhei desde a época da universidade, né, todas as peripécias culturais que eles aprontavam, e é lamentável. E por incrível que pareça, Natanael, na quinta-feira, na sexta-feira nós entrevistando aqui o diretor do teatro, Celso Brandão, e Geraldo falando exatamente desse grande e eterno amigo dele. E fica aqui o abraço à família, aos amigos e a certeza de que ele conta uma bela história. E aí, Nonato? Natanael, e a Semana Felipe... de Consciência Negra, né? Olha, Natanael... Num país hoje aí que está vivendo ataques, né, ferozíssimos por parte da direita. Semana passada queimaram mais um templo indígena de oração lá da aldeia. Os negros aí, né, sempre oprimidos, um histórico aí de escravidão aí, de sem direitos, muito tempo. E a Semana de Consciência Negra, né, no primeiro ano de um governo aí mais alinhado com o pensamento mais radical ali de direita, é um grande desafio, né, Nonato? É um grande desafio, Natanael. Nós vivemos, como você bem pontuou, um país que vem conflagrado e historicamente há desigualdades, né, no plural mesmo. E a desigualdade social ela está intrinsecamente relacionada à desigualdade racial. Se nós pegarmos um povo que foi escravizado, povo africano que foi escravizado no Brasil por quase 4 séculos, você teve 388 anos de escravidão oficial. E estamos da abolição apenas há 130, 131 anos. Então, na carga histórica, na escala da história, pesa mais quase 4 séculos de escravidão contra apenas 1 século e 1/4 de século da abolição. Então, deixa marcas profundas na sociedade que é conservadora, uma sociedade, agora mesmo a gente, ontem eu participei, fui convidado a ser palestrante num seminário. Eu quero inclusive parabenizar a iniciativa do NEABI, que é o Núcleo de Estudos Africanos do Instituto Federal de Educação, do IFMA, no campus Maracanã, de onde eu também fui professor do IFMA, daquela instituição. Teve a tema, inclusive, uma programação muito vasta, muito rica, e relato de experiências de estudantes da periferia, estudantes da zona rural de São Luís, por exemplo, que estudam no IFMA Campus Maracanã, lá no bairro do Maracanã, obviamente, que hoje já estão na UFMA, na UEMA, no próprio IFMA, cursando graduações, curso superior, portanto. E agora, semana passada, nós recebemos uma notícia muito agradável, que foi que, pela primeira vez em toda a história do Brasil, os negros são maioria nas universidades públicas. Isso é fruto de um conjunto de ações que o governo do PT, o governo Lula, o governo da Dilma, até antes de sofrer um golpe e ser tirada de forma muito brutal do poder da presidência da República,
ser deposta por um golpe. Então, pela primeira vez, os negros conseguiram alcançar a maioria da população universitária. Programas como o ProUni, como Universidade para Todos, as bolsas são fundamentais porque as pessoas, às vezes, de forma até equivocada, até mesmo pela ignorância de não conhecer os procedimentos, processos, como se dão as seleções. O Enem é um programa de democratização ao acesso à universidade pública brasileira, criado pelo Fernando Haddad. Então, aliás, começou com o próprio Tasso Genro, no início do governo Lula, e o Fernando Haddad ampliou. Hoje o Enem, tal qual ele é executado, realizado no Brasil, que permitiu que negros chegassem às universidades, que indígenas chegassem às universidades, que a população pobre chegasse às universidades, e isso, de certa forma, mudou a cara, né? A cara, o perfil da universidade brasileira. Então, essa informação, esse dado, eu penso que ele é assim, de uma riqueza, de uma relevância, de uma importância muito forte para a população brasileira, mas sobretudo para a população negra, que somos nós, os negros no Brasil, ainda a maioria da população. E considerando o estado do Maranhão, que esse índice ele alcança 70% aproximadamente da população, e São Luís é uma cidade, a nossa capital, também uma cidade eminentemente de raízes africanas, né? Culturalmente falando, nós temos também uma população muito presente, a população negra, mas que isso infelizmente ainda não reflete nos espaços de poder. Se nós pegarmos os espaços de poder, as profissões de maior prestígio, quantos médicos negros nós conhecemos? Eu conheço alguns, mas bem menos do que os médicos brancos. Quantos enfermeiros nós conhecemos, enfermeiras negras? Eu conheço algumas, mas bem menos que as enfermeiras brancas. Agora, se você for procurar os técnicos, os auxiliares, o maqueiro, o porteiro, a zeladora, o zelador que limpa o chão com muita dignidade, porque todas as profissões são dignas, mas se nós compararmos a população de médicos e enfermeiros contra a população de maqueiros, auxiliares, porteiros, vigilantes, as pessoas que estão ali desenvolvendo o trabalho nas profissões mais subalternas, no espaço como hospital, por exemplo, e isso tanto faz, se for no SUS, se for um hospital público ou uma clínica, um hospital privado, nós vamos, isso salta aos olhos, é gritante essa discrepância, essa injustiça, essa desigualdade do ponto de vista da participação, da presença da população negra. Será que os negros não estudaram, não querem ser médico, não querem ser enfermeiro, preferem ficar como porteiro, como vigilante, como maqueiro, como motoristas, etc. Então, quando a gente faz esse comparativo, realmente, naquelas posições consideradas de prestígio, aquelas que ganham mais, a questão salarial, por exemplo, e isso se avança muito mais, é muito mais gritante se nós compararmos ainda, além do recorte étnico-racial, da etnia, também a questão de gênero. Ou seja, se nós colocarmos o homem branco na escala, depois vem a mulher branca, depois vem o homem negro, depois a mulher negra. Ou seja, a mulher, sendo negra, ela sofre duplamente, tanto racialmente quanto a questão de gênero também. Então é um debate presente, nós avançamos muito, o governo federal, lá no início dos anos 2000, quando o Lula assume e cria uma secretaria com status de ministério, que é a CEPI, né, Secretaria de Igualdade Racial, extinta do governo Temer, ela conseguiu implementar uma série de ações que refletiram no Brasil todo, né, e políticas transversais também, nos ministérios como o Ministério da Educação, de Desenvolvimento Social, ações coordenadas, programas que puderam também refletir e contribuir para chegarmos hoje, por exemplo, a anunciar que os negros são a maioria da população na universidade pública, mas ainda está muito longe esse fosso, é uma distância gritante ainda a presença do negro nas posições de destaque, de poder da sociedade brasileira. Com certeza. Perguntar, Felipe? Bom, mas vai ficar para o próximo bloco, porque nós já estamos... Interessante também hoje, coincidentemente, né, eu vi um texto no grupo de WhatsApp que falava do preconceito com as religiões de matrizes africanas, em detrimento, por exemplo, do catolicismo, do evangélico.
que quando a pessoa se apresenta como um bandista ou candomblessista, já há aquela carga de preconceito, isso é macumbeiro, isso é aquilo ali. Isso é muito latente, Felipe, porque assim, como o presidente atualmente, né, ele tem esse estilo dele, que parece ser brincadeira, essas tiradazinhas, porque na verdade ofende muito, né, quem é vítima de tais verborragias, por assim dizer, e que acaba passando despercebido, mas essa é uma coisa que machuca, que fere. Isso é uma condição de desigualdade muito grande, Felipe. E eu acredito, né, que nesse período no país há um retrocesso no discurso, né, um discurso que é muito perigoso, que acirra justamente essa desigualdade, né? Você tocou num aspecto fundamental, Natanael, é exatamente isso. As pessoas, até bem pouco tempo, elas se evitavam, não tinham coragem de assumir as suas posições conservadoras contra o negro, contra a mulher, questão da misoginia, da homofobia, contra o gay, o homossexual. Então, a partir do momento que nós temos um presidente que profere essas palavras, como você falou, que infelizmente, culturalmente, essas piadinhas racistas, piadinhas homofóbicas, elas acabam que culturalmente, né, entranhando na sociedade. Mas uma autoridade como o presidente da República realmente tem um eleitorado, tem um público que as pessoas passam a se encorajar, a se empoderar e ter coragem de assumir as posições conservadoras. Ora, se o presidente fala, se o presidente pode falar, eu também posso. Então, essa onda conservadora que cresceu e que agora parece que ela começa a dar uma segurada no mundo inteiro, na América Latina, na América do Sul, no Brasil também. A eleição do Trump nos Estados Unidos e a eleição do Bolsonaro no Brasil é parte desse processo de uma onda conservadora, de grupos de extrema direita, de grupos que aliam a posição desses neopentecostais, que cresce a população dos evangélicos. É claro, não estou generalizando, existem evangélicos e evangélicos, existem pessoas conservadoras que não necessariamente professam a fé neopentecostal. Existe católico conservador. A Igreja Católica, durante muitos séculos, foi responsável pelo processo, a Companhia de Jesus contribuiu com o processo de escravidão no Brasil também, em toda a América. Mas agora, com essa onda desse crescimento neopentecostal, eu penso que as pessoas começam também a ter digamos assim, a ter uma segurança de anunciar, né, de poder assumir de público as suas posições conservadoras. E é uma coisa, né, que tentam maquiar, né, a violência cultural é muito grande, Felipe. Até os próprios jesuítas, né, quando chegaram, tentaram catequizar os índios, o índio tinha a sua cultura própria, né? Ninguém nasceu ali do dia para a noite, né? Isso aí já é historicamente comprovado. E chega um modelo de colonização, tenta impor uma religião única, né? E isso ali acaba separando também até condutas. O índio não queria, ou o negro teve que ir para o sincretismo religioso para maquiar a sua religião. Uma estratégia de sobrevivência, de manutenção da religião, né? E tudo isso sincretizar ali, os orixás com os santos católicos para poder... E tudo isso faz parte de um conjunto de tentar fazer uma maquiagem diferente da realidade, Felipe. Isso é muito sinistro. Mas vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta aí, entrando na questão política partidária do PT. Vamos lá. De volta com você, Felipe, né? Obrigado. Geraldo está aqui, não tem um mestre de cerimônia não. Hoje, como eu sou meio anarquista, todo mundo aqui controla o negócio, né? Só você e o nosso grande poeta Paulo Melo, nosso amigo Paulão, que são os anarquistas da UFMA. Foi meu professor na UFMA. Sei disso, né? E tudo mais. A aula embaixo da árvore. Da árvore, né? Meu caro e querido cunhado. Veja, secretário, se coloca muito nessa questão, e o senhor deixou muito claro, que é fundamental a questão da educação como uma das ferramentas principais para que se possa se criar essa igualdade, né, constitucional. Mas nós vemos que nós temos um choque de datas entre o Dia da Lei Áurea, que há um equívoco que se acredita que a partir da assinatura da da Princesa Isabel se acabou com a escravidão nesse país, e é muito pelo contrário, que no dia 14 e os dias que seguiram até hoje,
talvez nós tenhamos a pior escravatura, né, que um país na nossa, exatamente, um país na nossa dimensão e nossa riqueza, né? Mas o que é que nós vemos hoje? Que a miséria no Brasil está muito ligado a não reconhecimento, a não as políticas públicas para os negros, que são a alma brasileira, né? Eu tenho uma descendência germânica, e nós somos minoria, né? Então se faz uma leitura equivocada nesse país. E há um estudo muito rico, não só de um pesquisador e um cientista e tudo mais, mas de diversos universidades e professores, inclusive internacional, que mostra que o grande problema da riqueza financeira do Brasil é que os negros não foram inseridos, né? Tanto que nós temos essa chacina diária. Genocídio da população, genocídio, nós tivemos com o Márcio Tadeu, com o promotor Márcio Tadeu ontem aqui. Eu queria que você fizesse uma leitura rápida sobre isso, porque, assim, como sair desta miséria, não só cultural, educacional, mas da miséria financeira em que é inserido Felipe, os brasileiros. Exatamente porque, isso, Felipe, né? Assim, né? Só para complementar, a princesa assinou, e para onde é que vai todo mundo que não tinha condição nenhuma de sobrevivência sem ser atrelado ao modelo... Trouxeram os alemães e os italianos para substituir. No dia seguinte, eu concordo com a leitura que você faz desse resgate, no dia seguinte à assinatura da princesa Isabel, aqueles escravos que estavam nas senzalas continuaram à margem da sociedade. São esses mesmos os que herdaram apenas a pobreza. Os seus herdeiros, essas gerações que sucederam, o que eu quero dizer com isso? Os tataravós, os triavós, os bisavós, os avós, nós estamos só há 130 anos, ou seja, há 2 gerações para trás ainda tiveram avós e pais escravos no Brasil. E para esses não foram dados nenhum tipo de assistência, de oportunidade, de política pública inclusiva, diferentemente de outros países em que tinha sistemas, mecanismos, né, em que essas pessoas pudessem a receber, por exemplo, nos Estados Unidos, lotes de terra para plantar, para produzir. Aqui foi diferente. Então, os netos, trinetos, bisnetos desses escravos são os mesmos negros que estão hoje aonde? Nas favelas, né? Nos morros, nas periferias, na população carcerária do Brasil, que 90% dos presos, dos presidiários, são negros. Será que negro só não quer estudar, não quer trabalhar? É isso mesmo? Vai ser conquistado pela criminalidade? Ora, se você na sua periferia, na sua quebrada, vamos falar uma linguagem mais da juventude aí de periferia, se você não tem uma quadra de esporte, se você não tem uma escola adequada, a escola tem às vezes, mas não funciona porque não tem um professor, porque não tem, o sistema não funciona para levar essas crianças, esses jovens para dentro da sala de aula. Ele vai ficar na rua, ele vai ser facilmente capturado pelo crime, pela criminalidade. Então, essa questão é que a falta de distribuição de renda, concentração de renda, historicamente no Brasil, está atrelada efetivamente, fundamentalmente, à questão da concentração das terras. Essa questão fundiária no Brasil também é uma situação fundante desse problema da desigualdade social, que é também racial. Ou seja, no Brasil existem os pobres, existe a maioria dos pobres, são os negros que são a maioria dos pobres. Então a população, a maioria é negra, mas a população também, ao ser, digamos assim, passar por esse processo, que é um processo que ainda não acabou, é uma abolição inacabada ainda, né? Por isso que eu me referia no primeiro bloco, que se você perceber, salta aos olhos, a população negra está nas periferias, assim como está também nas profissões consideradas de menor prestígio. Logo, a profissão dos nossos, na nossa cidade nós temos 31 vereadores. Quantos são negros? 3, 4? Dos 18 deputados federais, quantos são negros? Não me vem à cabeça agora nenhum dos 18. Dos 42 deputados estaduais que a Assembleia Legislativa tem no Maranhão, 42. Talvez 2 sejam negros, talvez nem seja efetivamente assumido. Então, é um problema que é histórico. Então, o que justifica ter 70% da população negra em São Luís e no Maranhão e de 42 parlamentares você ter 2?
Não há, a conta não fecha. Só lhe ajudando, secretário, de tanto estaduais como negro mesmo, né, que se assume, só vira do Pindaré, tanto federal como estadual. E o deputado Zé Inácio, deputado estadual, que é do PT, que não deixa no estadual. Que inclusive está realizando no dia de hoje uma assembleia, uma audiência pública para discutir a questão da data. Você falava da data, porque o 13 de maio, o 13 de maio, que é tão propalado, tão comemorado, o movimento negro organizado, os militantes, os estudiosos, os pesquisadores, nós preferimos fazer a denúncia dessa abolição, que ainda não se concluiu, no 13 de maio, e comemoramos agora na data do 20 de novembro, em homenagem a Zumbi dos Palmares, né? Que foi um grande líder quilombola, uma grande experiência de juntar negros fugidos, escravizados, que fugiam, se refugiavam na mata, e ele construiu uma grande cidade, né? Com mais chegam a registros, relatos que chegou a ter no auge, no ápice, 5 mil pessoas naquela época, o Zumbi liderando ali e alfabetizando. Melhor de tudo que ele fundou, assim como o Negro Cosme, aqui na Balaiada também, colocou as crianças para, né, se organizando, pensando no futuro dessas crianças, das outras gerações que pudessem deixar de ser escravos. Zumbi e Negro Cosme, portanto, duas referências aí importantes. E não por acaso, o 20 de novembro, em homenagem à morte de Zumbi dos Palmares, é que o movimento negro comemora. E aqui no Maranhão, infelizmente, nós sofremos aí um ataque brutal das associações, das entidades de classe, a Associação Comercial... Isso que eu queria lhe perguntar, só para encerrar o bloco. O Tribunal de Justiça, que tem representantes negros, desembargadores negros, né, foi um equívoco, porque mais de 1000 municípios comemoram, né, homenageia essa data, essa discussão, com um feriado. Quer dizer que, mais uma vez, o capital é maior do que uma discussão civil, né, constitucional? Exatamente. Então, isso volta, remete àquela conversa, aquele debate inicial que o Natanael levantou, exatamente dessa posição conservadora na sociedade. Ora, quem foram aqueles que entraram com ação para caçar, para acabar com o feriado de 20 de novembro? A Associação Comercial, a Associação dos Empresários, a Federação de Indústria e Comércio, então a FIEMA, a Associação Comercial, salvo engano, essas duas entidades, a FEComércio, salvo engano também, que entraram com ação alegando que nós tínhamos feriados demais. Ora, justamente o feriado que comemora a consciência negra, que tem que ser acabado, tem que ser extinto, né? Então, esse é um debate que tem uma questão de fundo, que é exatamente esse debate entre a posição mais conservadora da sociedade contra aqueles que eles acham que realmente, como é feriado do Dia do Negro, Dia da Consciência Negra, isso não é tão importante assim. E que, na verdade, o movimento está resistindo, vai fazer a denúncia. Acho que foi assim um equívoco do Tribunal de Justiça ao conceder essa decisão favorável ao fim de um feriado, que seria o primeiro ano oficialmente a ser comemorado, já que foi sancionado pelo governador Flávio Dino no ano passado. Nós comemoraríamos, e certamente a população negra que perde, a sociedade maranhense também que perde ao ser decretado aí pelo Tribunal de Justiça a extinção do feriado. Mas há resistência, né? Como se passou todos esses anos aí, realmente as entidades, os movimentos sociais organizados, sobretudo o movimento negro, também estão contestando essa decisão. Eu acho que institucionalmente se perde muito com tudo isso, né? Até voltando um pouco, Felipe, né? Até para encerrar o bloco, e a gente de fato entrar na política do PT. A língua está afiada aqui. Antes da lei áurea, né, da abolição da escravatura, teve a lei do ventre livre, né, que foi de um cinismo muito grande das elites dominantes na época, não chamar de monarquia, porque fazia tudo parte de um conluio ali. Promulga uma lei do ventre livre, né, a escrava na fazenda, tem o seu filho, né, como é que esse bebê vai ser livre, né, Felipe? Então, assim, e hoje em dia, né, a discussão essa semana aí, semana passada, era do herdeiro da família real brasileira, que é deputado hoje em dia, que foi limado da chapa do presidente, né, no fake news lá, dizendo que ele era homossexual, né?
Então, assim, eu acho que até volta um pouco, né? Acho que até essa coisa historicamente até paga com a mesma moeda, porque, né, todo esse conjunto, né, da elite dominante no país, por anos e anos ali, né, massacraram e chega no final, né, ainda quer se ter o poder para massacrar novamente. Aí não dá, né, Felipe? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. De volta, agora vamos entrar PT no Nato Chocolate. Você Felipe, ele já está das fileiras, esfregando as mãos ali para... Olha, eu não sei porquê, mas tudo quando fala de política no Maranhão, o pessoal diz assim, eita, que Felipe Clã já vai gostar dessa história. Mas, gente, o que é isso? Eu só conto os fatos. Quem faz os atos são vocês. Lula solto, né? Já, os números já mostram isso, pesquisas em todo o Brasil. Virou pauta recorrente desde semana passada, continua sendo. E parece que teve uma fala dele no discurso recente, que ele diz que toda cidade deve ter um protagonismo do PT na candidatura nas próximas eleições. Exatamente. E São Luís, vai nesse rumo? Olha, Natanael, realmente a pauta eu diria não só do Brasil, da América Latina, do mundo, foi a hashtag Lula livre, né? E o presidente Lula realmente mostrou porque que ele é essa potência, essa força política, sem dúvida alguma, hoje o maior líder de esquerda, o maior líder político que arregimentou apoio, agariou apoio no Brasil. O presidente da Argentina, o Fernandes, recém-eleito, o primeiro gesto dele foi lá agradecer e mandar lá o Lzinho de Lula livre, comemorando a sua vitória frente ao Macri, que é um representante do neoliberalismo. Então isso mostra a pujança, a força do Lula. E certamente o PT, que foi perseguido, massacrado pelo que a gente chama ali de PIG, né, do Partido Golpista da Imprensa Nacional, os grandes conglomerados de comunicação, queimaram muito a imagem do PT. E agora, pós Vaza Jato, os vazamentos das conversas do procurador Dallagnol, do ministro, e que agora ontem também recentemente saiu um vazamento, um áudio bomba do Bebiano, que não era qualquer um na campanha do Bolsonaro. O Bebiano, além de presidir o partido do Bolsonaro, ele era o advogado da campanha do Bolsonaro e alguém de extrema confiança, que convivia diariamente com o Bolsonaro ali na intimidade. Então ele sabe de muita coisa e me parece assim que dando recados, soltando a conta-gotas. E saiu agora um áudio do Bebiano, inclusive atestando, confirmando que o Moro mentiu quando foi ao Congresso e desvinculou a decisão de sair da magistratura e entrar na política, porque aceitou o cargo de ser ministro da Justiça do Bolsonaro. E ontem o Bebiano declarou que isso tinha sido acertado, negociado com Paulo Guedes por 5 ou 6 ocasiões. Então, com a saída do Lula e com o governo batendo cabeça, concordo até com o termo que eu acho que foi o governador Flávio Dino que cunhou nas redes sociais, e me parece que o governo é meio destrambelhado, desastrado, né? Bate cabeça, não consegue apresentar uma saída para recuperar o crescimento econômico do país. E com a saída do Lula, sem dúvida alguma, isso é muito importante para reanimar, para energizar a militância do PT. E o PT de São Luís vai seguir a orientação do PT. Nós somos um partido nacional. O PT de São Luís certamente irá. Nós viveremos agora esse final de semana um grande congresso, o 7º Encontro Nacional, Congresso Nacional do Partido. E a partir dessa decisão, com a presença inclusive do Lula, nós vamos apontar quais as saídas. Mas a tendência hoje é que o PT entre no debate também apresentando o seu projeto para a cidade de São Luís. Eu particularmente, Renato, sou contra, né, eu sou a favor da prisão em segunda instância, né? E eu acho também que o julgamento do Lula deveria partir de um marco zero, anular tudo o que foi, né? E a partir daí ter um julgamento justo que ele não teve. E eu acho que isso, na minha opinião, ele saiu com benefício do fim da prisão em segunda instância. Eu acho que macula um pouco a história, porque ele saiu num bolo só.
né? Mas eu acho também que todo esse clamor popular ali, acho que é válido, por quê? Porque o país vem sendo massacrado, né? Direitos conquistados aí sendo colocados à prova e o Lula visto como um redentor. Nesse aspecto ali, qual a musculatura hoje do Lula à frente do Partido dos Trabalhadores para comandar a retomada do partido? Primeiro eu quero discordar fraternalmente. Eu acho que a prisão em segunda instância, o artigo 5º da Constituição está lá. Ele é límpido, é claro, não, né? Tem que mudar, cláusula pétrea, concordo. Eu sou a favor, né? Eu sou a favor da prisão em segunda, que certo. Se mudasse via Congresso. Desde que se mude. Não da forma como foi feito. Perfeito. Isso. Então, eu acho que a musculatura do Lula está evidente. Nós vimos aí no Festival Lula Livre, né, que reuniu lideranças, artistas em Recife, até os memes das redes sociais, reuniu-se mais gente para ver o Lula no primeiro ato público, primeiro grande ato público, porque já, lá em São Bernardo teve uma recepção a ele, mais gente no Recife, na cidade de Recife, do que todas as manifestações do Brasil afora, que o MBL vem para a rua, esses grupos aí que vitaminaram, que sustentaram a campanha do Bolsonaro, tentaram fazer contra o Gilmar Mendes, ministro do STF, né? Então, eu acho que o Lula sai maior do que entrou na prisão, sai como um grande estadista, um grande líder político. Então, eu acho que ainda tem muita lenha para queimar. O Lula ainda vai manter ainda muita coisa. Olha, eu adoro esse tema. Acho que está tudo perigoso. Acho que o PT de Lula é perigoso, que o Bolsonaro é perigoso, porque estão colocando o país numa situação muito delicada, né? Radicalizaram dos dois lados, mas eu quero sair do Lula lá, né? E do Lula livre, e eu quero o Lula PT. Aqui. Exatamente. Mas se a eleição fosse hoje, Bolsonaro e Lula, eu votaria no Lula, com certeza. Só para te... Se a eleição fosse respeito, né? Acho que sim. Só que mais perigoso só que eu como faço essa análise política diária e tudo mais, vejo com muita preocupação. Não me omito como brasileiro, né? Talvez como profissional a gente só faz a análise. Mas como brasileiro eu tenho uma preocupação muito grande, porque sou de uma geração de 1965 que pagou um preço muito caro, que foi os filhos do golpe, que não pensou, não achou, não falou, porque não havia direito. Quando já foram falar, já foram enfiando uma Constituição imbecil e impossível de ser cumprida. Mas ainda assim, Felipe, essa Constituição aí, com todas as limitações, a chamada Constituição Cidadã, ela conseguiu ainda avançar em várias questões. Claro que ela não deu para alcançar tudo, né? Mas eu penso que é uma Constituição. É uma Constituição. Eu acho que a pressão popular foi maior do que a Constituição após a promulgação. Porque não foi uma Constituição, que eu acompanhei muito de perto, não foi uma Constituição discutida pela população. Foi uma Constituição de legislativo. Mas assim, ruim com ela, pior sem ela. Eu acho que, olha, vindo do processo da ditadura militar... brasileira, secretário do Temer. Mas vamos ao Maranhão. O pai da Constituição, já fazer a ligação para o Maranhão, foi Ulisses Guimarães, do então PMDB, um grande quadro que era do PMDB. Uma figura que deveria ser analisada realmente quem era Ulisses. A pergunta é, Nonato, corremos o risco aqui no Maranhão, do PT, nas próximas eleições, né? Tá junto com o MDB de novo aí, né? Eu acho pouco provável, né? Política, falando em Ulisses Guimarães, ele tem se diz que a frase debita na conta do Ulisses, a frase que diz que em política ninguém é tão amigo que possa dizer sempre sim e ninguém é tão inimigo que sempre vai dizer não. A política tem conjunturas, né? Cada eleição é eleição, cada momento é um momento. Agora, pelo golpe que foi perpetrado com o PMDB, é claro que o Lula se aliou, tinha um grande empresário, né, para o Lulinha Paz e Amor, para amenizar, digamos assim, o susto que dava o radical, o Lula radical, colocando o Zé de Alencar como seu vice, e se aliou com o PMDB no Maranhão, fizemos uma aliança que era um chamado Projeto Nacional, mas o PMDB deu golpe. O PMDB estava lá, o Michel Temer perpetrou, construiu, junto com o Eduardo
Cunha, que está preso lá em Curitiba, e fizeram o que fizeram para tirar a PA Dilma do poder e fizeram essa atrapalhada. E o resultado disso foi a eleição do Bolsonaro. É pouquíssimo provável, mas política, as coisas mudam, né? Vou fazer um 3 em 1, porque nosso bloco, né, as paixões nacionais sempre ficam maior do que a regional. Vou rapidamente. Vocês têm um encontro agora, certo, em que vocês, quanto partido, não estão conseguindo nem se entender a nível municipal de São Luís e muito menos estadual. Mas isso é muito pouco, porque o PT, como eu falei, Felipe, é um partido nacional, dos poucos partidos de identidade nacional. As posições, às vezes, o PT respeita a democracia interna, tem um processo de eleição direta, que é esse que você está se referindo, ainda não está consolidado o resultado das eleições municipais nem estadual, mas a nacional, o encontro vai dar uma diretriz e o PT vai seguir esse rumo. Mas diretriz sem delegados é complicado. Né? Não, mas... Eu já militei partidariamente, né, e conheço como talvez muitos que viveram dentro de partido e tudo mais, que indiscutivelmente partido foi uma grande escola, né, que eu tive e tudo mais, para entender toda essa conjuntura. Mas o que eu queria perguntar é o seguinte: Honorato já se lançou, inclusive aqui, com uma pergunta minha, pré-candidato a prefeito de São Luís. O grupo de vocês, naturalmente, quer ter também um pré-candidato a prefeito de São Luís. Pois não. Não é verdade? Há uma construção feita a partir do governador Flávio Dino, né, da forma mais discreta e reservada, que hoje tem uma relação muito íntima com o Lula, apesar de tudo que o Lula fez contra ele a favor de Sarney, mas há um entendimento para que o PT e o PCdoB possam puxar junto com o PDT, quem sabe, né, dependendo de 22, um candidato forte para enfrentar o que chamam hoje de fenômeno, né, que é muito interessante, secretário, e eu queria a sua análise rápida, que o Eduardo Braide, todo mundo coloca que tem 40%, 50%, 60%, e nós não vemos uma pesquisa que a gente possa dizer que realmente foi assinada pela população, pelo eleitor. Eu pergunto, o PT sai com um candidato, com mais de um candidato? Honorato pode ser apoiado pelo grupo de vocês, que hoje está contra o grupo dele, tentando tomar tanto a estadual como a municipal de São Luís? Então, para ser bem objetivo, né? O PT nosso tempo já está estourando aí, né? O PT é um partido nacional, mas um partido que discute e respeita o campo político onde ele está situado. Nós fazemos parte da base do governo Flávio Dino, nós fazemos parte da base do governo, eu mesmo sou secretário na gestão do PDT, do prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Então, obviamente, qualquer decisão, é claro que o PT tem autonomia como partido político, vai ser o maior tempo de TV, o maior fundo eleitoral, um partido que tem, digamos assim, um protagonismo. E agora com o Lula, com a força política, nós temos pesquisas publicadas, veiculadas nos veículos de comunicação local, que 50% da população de São Luís, metade da população é simpática a um candidato apoiado pelo Lula. Logo, um candidato apoiado pelo Lula em São Luís já largaria na frente. Mas o que eu quero dizer é que nós vamos respeitar as nossas lideranças internas e externas, nossos aliados, vamos dialogar, vamos ouvir o que pensa o governador Flávio Dino, vamos avaliar e vamos ouvir para ver o que pensa o senador Everton do PDT, e vamos ouvir o prefeito Edivaldo Holanda Júnior, porque eu penso que esta eleição, que é uma eleição inédita, Felipe e Natanael, vai ser a primeira vez que não terá coligação proporcional. Os partidos deverão compor e fazer sua própria chapa para vereador. São eleições municipais. Já prefeito, não. Preserva-se as alianças, as coligações. Mas quando se diz assim, nós vamos ter 2, 3 candidatos do campo político, vamos lá. É o PCdoB, é o PDT, é o PT, é o PSB, né? E outros partidos, o PRB, do vice Brandão. Então, se você tem 3 candidatos, no mínimo você abre 6 vagas, porque tem os vices,
também, ou as vices também, né? Então você teria 3 candidatos, seria o PDT com um partido, o PCdoB com o PT, o PSB com um outro partido, mas isso não quer dizer quem vai ser a cabeça de chapa. Nós temos que fazer, eu mesmo internamente, para finalizar e tentar responder a sua pergunta, eu particularmente iniciei uma série de provocações para todas as lideranças do PT que eu defendo que nós temos que fazer uma pesquisa nossa, uma pesquisa do PT. Olha, se a população de 50% da população diz que vota no candidato do Lula em São Luís, o PT tem que apresentar seu candidato. E nós temos lá o deputado federal Zé Carlos, nós temos o deputado estadual Zé Inácio, nós temos os 2 secretários do governo Flávio Dino, o Chico Gonçalves dos Direitos Humanos e o Laurence da MOB, fazem um bom trabalho. Nós temos o vereador Honorato, nós temos 2 secretários na prefeitura, que sou eu mesmo e o secretário Marlon. Então, entre esses quadros e outros tantos que não estão no executivo e no parlamento, será que o PT não tem um quadro político, uma liderança que possa representar o projeto do Lula, o projeto do PT em São Luís? Então eu estou defendendo, aproveitando o espaço e a audiência do programa, conclamando a militância, os nossos dirigentes, o nosso presidente que eu ajudei a reeleger agora, Augusto Lobato, o Honorato está aí nessa decisão por se confirmar a decisão do encontro. O presidente não é o Honorato, é o Kleber Gomes, que foi o que nós apoiamos, que essa foi a decisão do encontro já realizado e chancelado pela direção nacional, mas é uma situação que nós vamos resolver entre nós mesmos. Mas eu defendo abertamente que o PT faça uma pesquisa e, dentre essas lideranças que eu declinei aqui e outras que porventura se colocarem, que se discuta com a população. E a sociedade vai dizer lá, pesquisa para isso, né? É um critério científico. Você vai lá, confirma e vê quem destes poderá apresentar e defender as bandeiras do PT. Obrigado, Nonato. Obrigado, Felipe. Convide a população para a Semana de Consciência Negra, né? Isso está ocorrendo, né? Ocorreu nesta tarde uma audiência pública na Assembleia Legislativa. O Conselho Estadual de Igualdade Racial, juntamente com o mandato do deputado Zé Inácio, e a Assembleia Legislativa realizou. Tem um seminário que a Secretaria de Igualdade Racial, a CI, o governo do estado, portanto, que é parceiro da Prefeitura de São Luís, está realizando ao longo destes dias, na Universidade Federal e no Centro de Criatividade Odilo Costa Filho, uma série de palestras, de encontros, de debates. Fora isso, as entidades também já realizam historicamente seus eventos nas escolas públicas municipais e estaduais, e as entidades do movimento negro também prestam aí um grande serviço em defesa da igualdade racial e combatendo o racismo. Então é importante, é uma data de reflexão e vamos defender que o dia 20 de novembro seja assim feriado no Maranhão. Obrigado, Nonato. Obrigado, Felipe. Hoje o programa aí é dedicado ao grande Charles Mello. A gente não vai subir nem com a trilha hoje, vamos prestar essa homenagem. Um abraço, Geraldo, né? Sei que a dor está muito grande aí, mais tarde vão aparecer no velório para prestar solidariedade. Um grande abraço a todos, até amanhã.